Bem, meu nome é Gustavo César Oliveira, eu sou aqui do canal Viver Brasil. E é um prazer estar novamente aqui falando um pouco sobre a evolução do canal e dos programas que a gente tem. Nós começamos com o canal desde o dia 9 de novembro de 2021, ao vivo, no streaming, com o programa BH Todo Dia. E a partir daí foi uma evolução crescente até a gente chegar no dia 10 de janeiro de 2022, desse ano, quando a gente começou formalmente uma programação que está disponível nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, 24 horas por dia. Então, a partir daí, a gente teve realmente um fluxo de conteúdo e de programação muito diferenciada. Entre os programas que a gente entende que tem muito valor para o telespectador e para a nossa programação, é o Segurança Jurídica Brasil, que tem como missão, a cada capítulo, a cada mês, trabalhar temas e, a partir desses temas, capítulos semanais com o objetivo de levar informações confiáveis e qualificadas para você, que é cidadão, que é empreendedor, que são pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Então, o Segurança Jurídica Brasil tem o objetivo de discutir e levar informações confiáveis nesse sentido. Desde o primeiro momento, a gente tinha a participação e tem a participação, a colaboração do Cris Gonzaga, que é um promotor do Ministério Público, convidado do canal Viver Brasil, e sempre que ele puder vai estar aqui também para poder falar sobre essas questões. Mas a partir de hoje a gente tem um colaborador permanente, um apresentador do Segurança Jurídica Brasil, que é o Luiz Cláudio Chaves, uma pessoa que a gente tem relacionamento há muitos anos. O meu pai, no início da carreira como jornalista, deu os seus primeiros passos com o pai do Luiz Cláudio. E é uma alegria estar recebendo você aqui, caro Luiz Cláudio, para conduzir e para tirar dúvidas, para poder clarear esse tema e esse universo que é tão importante para qualquer cidadão, que é as questões jurídicas. Você que já foi presidente da OAB Jovem, da OAB Minas Gerais, da Caixa de Advogados, tem uma importância em Minas enorme, e agora, nesses últimos tempos, como diretor jurídico do Senado. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma contribuição fantástica e nós vamos ter a oportunidade, a partir de agora, de levar um conteúdo e um programa Segurança Jurídica Brasil ainda mais qualificado. Então, muito obrigado a cada um de vocês que tem assistido o canal Viver Brasil e principalmente a você, meu caro Luiz Cláudio, que passa agora a conduzir o Segurança Jurídica. Seja muito bem-vindo e com vocês. É com vocês. Olá, telespectadores do canal Viver Brasil. Estamos aqui em mais uma apresentação do Segurança Jurídica Brasil. Hoje nós temos o prazer de receber um grande advogado, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, aliás, meu sucessor lá na Caixa, Gustavo Chalfun. Gustavo, seja muito bem-vindo. Nosso programa, Gustavo, passa aí pelas Minas Gerais e pode ser assistido tanto no canal 9 como no canal 527 da Claro Net. Então, é um prazer tê-lo aqui para que você possa falar para os nossos colegas advogados, advogadas e o público em geral, dando continuidade a um programa que estamos apresentando especial sobre a SAF, né? Sociedade Anônima de Futebol. E você está muito por dentro desse assunto, porque é um dos advogados do Cruzeiro e exatamente trabalhando diuturnamente com essa SAF. Vamos lá falar um pouquinho sobre o pós-SAF, ou seja, o Cruzeiro se tornou uma sociedade anônima de futebol. E aí, o que aconteceu, Gustavo, nesse passo a passo da transformação de um clube associativo para uma empresa? O que vocês tiveram que fazer juridicamente para ajustar isso aí no dia a dia, né, da entidade? Prazer estar aqui, Luiz Cláudio, todos os telespectadores desse importante programa, essa conquista para Minas Gerais, que é a discussão, né, acerca da segurança jurídica nesse importante canal. Uma alegria muito grande estar aqui debatendo um tema tão relevante para o futebol e para a sociedade brasileira, em especial para a sociedade mineira, para todos os torcedores do Cruzeiro
e é muito importante destacar que foi necessária uma transformação no Cruzeiro. No primeiro ponto, a criação da Sociedade Anônima do Futebol, esse braço responsável por toda a atividade futebolística do clube, e na sequência, um trabalho para organização de todo o passivo existente, comparando com o ativo do clube, e aí surgiu a ideia de, num primeiro momento, estabelecer-se um pedido junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Tribunal Regional do Trabalho de um regime centralizado das execuções. É fato público e notório que o clube tinha um volume de execuções muito concentrado e muito grande, e chegou em determinado momento que a insolvência do clube era tamanha que existiam diversas ordens de bloqueio pelo sistema Cisbajude, que é um sistema que os colegas advogados e advogadas conhecem, em que o juiz de qualquer tribunal, de qualquer vara, pode, por um clique no seu computador, determinar o bloqueio dos ativos do clube. Isso foi constrangendo e sufocando a associação Cruzeiro, de tal modo que em determinado dia o volume de ordens de bloqueio era tamanho, inviabilizando as atividades, como pagamento das suas obrigações, dos seus salários, e haviam ali duas alternativas naquele momento: a escolha de um regime centralizador destas execuções, previsto na lei, ou o ingresso, naquele primeiro momento, da recuperação judicial. E por deliberação da Superintendência Jurídica do clube, desde o primeiro momento optou-se por um regime centralizado das execuções que permitiu ao clube reorganizar suas dívidas num primeiro momento, estabelecer quais eram os credores, a forma de pagamento, o que é perfeitamente previsto na forma da Lei 14.193 de 2021. E, Gustavo, me explica um pouco também sobre o processo da recuperação judicial da empresa hoje. Em que momento vocês consideraram que isso era vital para a recuperação do Cruzeiro? Como é que foi a aceitação do judiciário? Como é que foram as regras impostas? Né, que você não pode atrasar mais nada, né? A partir do momento que você entra nesse regime, você tem que manter os pagamentos integrais em dia, né? E o clube, que muitas vezes não conseguia pagar nenhuma multa, né, perdendo até pontos do campeonato, como é que vocês conviveram com essa mudança da chave aí, sob o ponto de vista do jurídico e sob o ponto de vista do gestor, Ronaldo Fenômeno hoje, né, que é o responsável aí pela SAF? Como dizia no primeiro momento, estabeleceu-se um regime centralizado de execução na forma da própria lei, que estabelece a apresentação ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho de um pedido para que fossem suspensas as ordens de bloqueio das diversas penhoras, dos diversos pedidos de constrição patrimonial, e a apresentação em juízo de um plano de pagamento. Só que aquele plano de pagamento por si só não foi suficiente para a reorganização destas dívidas, porque uma diferença crucial entre o regime centralizado de execução e a recuperação judicial diz respeito ao plano de pagamento. Eu, na realidade, nosso escritório, na realidade, ficou responsável pelo regime centralizado de execução. Um outro grande escritório de Minas Gerais é o responsável pela interposição do pedido de recuperação judicial. E esse pedido de recuperação judicial permite um deságio diferente daquele estabelecido no regime centralizado. No regime centralizado de execução, há um teto para o deságio e um teto para o pagamento, em número de anos. Então, a lei estabelece, a Lei 14.193, que no regime centralizado de execução, o deságio para aqueles que querem, entre aspas, furar a fila, é de no máximo 30%. E estabelece também um pagamento em até 6 anos, e desde que haja adimplência quase que total deste pagamento nestes primeiros anos, estes 6 podem chegar a 10 anos para pagamento daquelas dívidas. Isso por si só não permitiria ao Cruzeiro chegar dentro das obrigações e dentro de uma projeção para alçar novos voos. Esse plano não seria suficiente e por essa razão o clube entendeu de maneira distinta, promover na sequência um pedido de recuperação judicial, o que restou deferido. Em 2021 veio a lei. Então nós estamos muito recentes ainda em relação à legislação. Eu te faria 2 perguntas. Primeiro, quais suas perspectivas em relação a essa legislação, não só em relação a clubes que têm a marca forte, como Atlético, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Flamengo, mas também em relação a clubes do interior, clubes que têm uma tradição menor dentro das 4 linhas, né, dentro do futebol. E a segunda pergunta, já tem algum reflexo jurisprudencial
em relação à sucessão das dívidas? Porque uma das conquistas da lei é exatamente separar o joio do trigo, né? Aquilo que estava sendo mal elaborado do que pode ser bem elaborado com gestões profissionais. Se você misturar tudo, prejudica um pouco, né, essa reorganização do clube empresa. Então, como é que você vê isso do ponto de vista jurisprudencial e do ponto de vista daqueles clubes menores que querem se transformar num clube empresa? Eu, particularmente, tive a honra de, inclusive na minha cidade, na cidade onde moro, de realizar a conversão do Varginha Esporte Clube em um clube, em uma sociedade anônima do futebol. Que a lei permite a criação de uma sociedade anônima de futebol, a conversão de um departamento de futebol, com a cisão do seu departamento de futebol para uma SAF, ou propriamente dita a conversão total de todo aquele ativo numa sociedade anônima, desde que aquele clube só opere na modalidade do futebol. Para mim é um caminho que veio e é um caminho sem volta, porquanto é uma gestão profissional cercada de compliance, cercada de cuidados, cercada principalmente de gestões profissionais que tornarão o futebol mais competitivo e não deixarão um desequilíbrio tão grande entre aqueles que ocupam os primeiros lugares em determinados campeonatos e aqueles clubes do interior. O futebol é uma paixão nacional e por certo que essa gestão profissional trará bons louros a toda a sociedade brasileira. No segundo momento, respondendo à sua segunda pergunta, penso que a jurisprudência se consolidará em, de fato, distinguir a associação da sociedade anônima do futebol. A legislação foi muito clara, foi pautada e discutida no Congresso Nacional, inclusive com um trabalho muito bem elaborado do presidente Rodrigo Pacheco, que trabalhou e dedicou-se muito na aprovação desta norma. Então, creio que os tribunais regionais do trabalho, principalmente, que já estão se debruçando sobre a matéria, consolidarão as previsões contidas na própria lei da separação das dívidas que existem entre a sociedade anônima e a associação. Lembrando, evidentemente, que desde que haja o efetivo cumprimento das disposições da própria lei. No caso do regime centralizado de execução e no caso da recuperação judicial, com estrita observância da separação daquele percentual, que no caso do RCE é de 20% das receitas da sociedade anônima, e no caso da recuperação judicial é definido no plano de pagamento, desde que de fato esses valores saiam da sociedade anônima e vão para a associação quitar os seus débitos. Como também 50% dos dividendos auferidos por essas sociedades anônimas devem ser direcionados para a quitação dos passivos. Isso evitará que as dívidas se avolumem Brasil afora, porque também é fato público e notório que a maioria esmagadora dos clubes de futebol no Brasil tem dívidas milionárias, quiçá bilionárias, infelizmente. Gustavo, administrar uma empresa sobre nossa ótica é uma coisa, já é difícil, mas muito possível. Como administrar um clube-empresa que depende também de torcedores e a ação desses torcedores pode impactar, inclusive, no resultado financeiro? Explico. Não sei se você acompanhou agora um jogo de futebol no exterior, me parece na Indonésia, onde morreram mais de 100 pessoas em razão de uma invasão do campo quase e briga 200. Generalizada, quase 200 pessoas. Isso, se acontecesse com um clube, poderia significar o sepultamento econômico do clube. Como é que você vê esse risco? Nós temos que fazer uma campanha de conscientização. As empresas têm que fazer uma campanha de conscientização muito importante hoje da repercussão dos atos de seus atletas, dos torcedores, em relação a uma conduta de responsabilidade social. Você imagina um jogador do time fazer uma prática racista dentro do campo. Não impacta mais apenas o clube em termos de perdas de pontos. Isso vai impactar a marca do clube e o seu resultado financeiro. Você concorda? Sem dúvida. Acho que os fatores imponderáveis, eles existem como em quaisquer atividades empresariais, mas acredito que eles têm um significado ainda maior na atividade futebolística, porque vai unir a gestão empresarial à grande paixão do brasileiro e da brasileira, diga-se de passagem. Então eu acredito que, de fato, essa conscientização do torcedor e o entendimento desses clube-empresas, que além da condição de torcedores, eles são consumidores, para dotar-se dos efetivos cuidados, como, por exemplo, evitar a invasão dentro de um campo com medidas de segurança que impeçam que esses torcedores venham a ingressar dentro das quatro linhas, vamos assim dizer. Então eu acredito que essas campanhas de conscientização que devem pautar-se
para com a sociedade, para com os torcedores, mas também a prevenção por parte dos gestores, estabelecendo medidas profissionais para evitar cenários dessa natureza. Nós vamos dar um intervalinho agora e voltamos logo, logo com a continuidade do programa Segurança Jurídica Brasil, falando sobre a SAF, uma legislação criada em 2021 exatamente para intensificar ainda mais o investimento econômico no futebol brasileiro, trazendo novas receitas, tanto de investidores internacionais como nacionais, visando exatamente dar competitividade ao futebol brasileiro e trazê-lo ao novo século, né? Exatamente para que nós tenhamos governança corporativa nos clubes, regras de compliance, administração dentro dos orçamentos, né, dos clubes, mudando a forma de enxergar o futebol brasileiro, ou seja, para que os clubes realmente sejam gerenciados com muita responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade financeira. Eu agradeço a presença do Chalfun e voltamos logo, logo.